Boa noite, pessoal. Nós vamos agora proceder à correção da primeira lista, que envolve construções lógicas, descrevendo de modo detalhado todas as passagens necessárias para a sua execução. O primeiro exercício dessa lista indicava o seguinte: determinar se a negação de que P, que implica em que, implicado na negação de P, era uma tautologia. A ideia de resolução indica que você pode executar dois caminhos. Um primeiro caminho, que seria por construção de tabela verdade, mas para dar ênfase ao que nós estamos estudando, a ideia de resolver essa representação e identificar se é uma tautologia é utilizando as equivalências lógicas. E aí o caminho que nós temos que percorrer para a verificação envolve você analisar toda essa estrutura em termos de uma relação que a gente conhece. Nós aprendemos que se eu tenho uma proposição A implicada numa proposição B, isso é equivalente a você negar a proposição A disjunção com a proposição B. Então eu vou usar essa construção para desenvolver esse processo e verificar se isso daqui corresponde ou não a uma tautologia. Então o ponto de partida corresponde a você separar quem são as duas proposições envolvidas e usar essa relação. E aí, o que você pode observar dessa representação é que o operador implicação, ele separa essas duas proposições. Então eu estou pensando nessa proposição inteira como um A e a negação de P como uma proposição um B. E aí eu vou aplicar essa construção para, a partir daí, desenvolver o processo. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, fazendo isso, vamos lá. Como é que eu executo o processo? Então, a primeira coisa, eu vou negar tudo que está aqui. Então, vou colocar com outro pincel para deixar claro. Então, eu vou negar o que está aqui dentro. Então, repito tudo. Negação de que, P que implica em que, fecha, fecha. E aí, aqui vai ficar ou a proposição B. A proposição B é a negação de P. Ok, daqui eu observo que eu tenho uma proposição, tenho uma outra proposição e entre elas eu tenho um operador conjunção. Ora, se eu tenho a negação de duas proposições, uma conjunção e disjunção, eu posso usar o quê? A lei de Morgan. Então eu venho e nego a primeira, nego a segunda, que no caso é P que implica que, e aí mudo o sinal conjuntivo, que agora vira um sinal disjuntivo. Tá? Eu tenho agora o ou, repito isso aqui, e a negação de P. Uma vez que eu faço isso, uma dupla negação corresponde a que, ou, vamos repetir aqui, e aí de novo eu tenho que aplicar uma relação. Olha, P que implica que, mais uma vez, usando a definição, nego a primeira ou a segunda, fecho e repito o ou negação de P. Nesse ponto, o que eu vou analisar? Mais uma vez a lei de Morgan, só que a lei de Morgan agora vai aparecer aqui, nessa relação. Então eu vou copiar essa parte que está aqui agora em cima, para continuar o processo. E nós teremos o seguinte, que ou, a negação, vou colocar aqui até parênteses para observar o processo, a negação do primeiro, a negação do segundo, e aí eu vou mudar o sinal, que aqui é uma disjunção, vira uma conjunção. E repito esse aqui, ou negação de P. Por fim, o que vai acontecer agora? Eu tenho aqui o primeiro, repito, que, ou, aí vem um P e negação com que? Ou negação com P.
Cheguei nesse ponto, eu posso aplicar uma propriedade distributiva. Então, eu vou distribuir o Q com o P e o Q com a negação de Q. O único voo está aqui e o E é o elemento separador. Fazendo isso agora, o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter Q ou P, abre e fecha parênteses, tem o E que vai separá-los, e aí eu tenho Q ou negação de Q. E repito o ou negação de P desde o início. Cheguei nesse ponto, o que eu posso observar é que aqui eu não preciso, eu não tenho nenhuma associação direta, então acabo repetindo essa construção, Q ou P, repito o operador conjuntivo, mas aqui eu tenho algo interessante, eu tenho uma disjunção de uma proposição com a sua negação. Nós sabemos que uma proposição e a sua negação em disjunção, independente do valor verdade, isso é sempre verdadeiro. Então isso conduz, nesse caso, para a gente numa tautologia. Isso aqui é tautológico. E aí repito o ou, a negação de P. Chego nesse ponto, associando agora essa construção que ficou em suspensão com essa que nós provamos com a tautologia, daqui eu tenho uma outra propriedade. Eu tenho uma tautologia em conjunção com uma proposição, é sempre a própria proposição. Ou seja, se uma tautologia é sempre verdadeiro em conjunção com um resultado de uma proposição, isso, por propriedades de equivalências já aprendidas, corresponde, na verdade, à própria proposição. Então, eu repito aqui o Q ou P. Aqui em cima. Então, ao fazer isso, eu tenho o Q ou P e carrego no fim ou a negação de P. E aí, mais uma vez, agora eu só tenho disjunção na jogada, eu posso associar qualquer uma das três. Então, se eu fizer uma associação de P ou negação de P, assim como para Q ou Q, eu conduzo a uma tautologia. Então, Q ou uma tautologia. E aí, finalmente, eu tenho o seguinte, que se eu tenho uma disjunção de uma proposição com uma tautologia, isso por propriedade de equivalência corresponde sempre a uma tautologia. E aqui eu consigo verificar de fato que no primeiro exercício a relação que eu tinha para provar de fato corresponde a uma tautologia. Ou seja, para todo o processo de resolução, eu só me armei com duas informações em termos de construção. Da relação que A implicada em B corresponde à negação de A ou B, usei isso mais de uma vez no exercício, e também usei as leis de Morgan. Eu sei que se eu estou trabalhando com a negação de um elemento disjuntivo, eu trabalho com a negação de ambos e mudo o sinal, é ou vira E. Se é o contrário, se é E vira ou. E o restante da construção do resultado foi feito usando as relações de equivalência que nós já conhecíamos antes. Então está aí, resolvido o primeiro exercício da lista. Vamos para o próximo. Tá? Vamos para o próximo exercício aí. No próximo exercício, ele nos informa o seguinte, olha, mostre que P que implica Q, mostre que P que implica Q e que implica em R e P que implica em Q, que implica em R, não são equivalentes. Não são equivalentes. Bom, aqui está sendo muito explícito que não há o benefício da dúvida. Eu não estou indicando que a proposição vai ou não deixar de ser equivalente. Eu estou mencionando, olha, não é equivalente. E aí como é que você pode provar essa não equivalência? O caminho inicial seria pensar no uso de uma tabela verdade.
em que você tem 3 proposições e ao pensar numa tabela verdade com 3 proposições, você tem 16 possíveis cálculos a serem feitos em linhas. Por quê? Porque se você representa P, Q e R, você tem uma tripla ordenada de possíveis resultados. Então, por exemplo, você pode começar e analisar a tripla VVV, depois VVF, VFV e assim sucessivamente. Ao passo que você vai ter 8 linhas para verificação. Dá um pouco mais de trabalho, mas você consegue chegar no resultado. Essa é uma sugestão. A segunda seria usar o que nós fizemos no primeiro exercício, uma relação de equivalência que nós conhecemos. A gente sabe, acabamos de mostrar, que uma proposição implicada com a outra é a negação de uma ou a outra. O terceiro caminho, que é uma variação desse primeiro aqui, é possível ser utilizado de forma mais rápida. Por quê? Porque está sendo muito claro a proposta do exercício. Ele está querendo que eu verifique que essas proposições não são equivalentes. Então, para que elas não sejam equivalentes, basta que um único resultado, por exemplo, uma única linha dessa tripla ordenada, configure essa não equivalência para eu conseguir provar esse resultado. E aí, a ideia é trabalhar com a definição de implicação. Nós sabemos que a implicação do tipo P e Q, ela só é falsa em uma única situação, quando a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. Ou seja, se você tem P verdadeiro e Q falso, isso vai te conduzir a algo falso. Então, com base nessa informação e pegando um resultado, apenas um resultado dessa tripla ordenada, nós conseguimos provar que essa relação não é de equivalência. Que resultado que é esse? Que tripla ordenada seria essa? Usando o fato de que P, que implica em Q, é F apenas, vamos colocar aqui, para P verdadeiro e Q falso, nós vamos trabalhar com a tripla ordenada de todos os elementos aqui, P, Q e R falso. Se o resultado verdade desse primeiro for diferente desse, você já provou a não equivalência, correto? Essa é a ideia. Então, vamos lá, nós vamos fazer esse teste, P, Q e R, com uma tripla ordenada apenas de Fs. Então, vamos fazer para cada caso. Então, pegando aqui P que implica Q, vamos colocar desse lado aqui. Vamos fazer aqui, separar, P que implica Q, que implica em R. Bom, então vamos lá. Se P é falso, implicado em Q que é falso, implicado em R que é falso. O que vai acontecer com esse resultado verdade? F e F, isso corresponde a verdadeiro? Verdadeiro implicado em algo que é falso, é a única situação em que a implicação vai ser o quê? Falso. Premissa verdadeira, consequência falsa, então o resultado é falso. E agora eu vou analisar esse lado aqui. P que implica Q, que implica em R. Então, se o P é F, implicado em Q, que é F, e R, que é F, então, como é que eu executo o processo? Como eu tenho, primeiramente, um parênteses, ele é mais forte, F vai conduzir a algo verdadeiro, e F implicado em V também vai conduzir a algo verdadeiro. E aí você conseguiu verificar que as duas proposições apresentam resultados verdades distintos. Então, através de uma única tripla ordenada, no caso compostas de falso, você verificou que essas duas proposições não são equivalentes. Agora, por que eu consegui fazer isso de maneira rápida? Porque parti do pressuposto de que eu sei que numa relação de implicação ela só deixa de ser verdadeira quando a premissa é verdadeira e a consequência é falsa. Então está aqui provado e isso representa aí a solução do exercício 2, ok? Também poderia ter sido feito por tabela verdade, mas dessa forma ficaria muito mais rápido de executar. Então vamos agora para o próximo exercício, exercício 3.
que fala o seguinte, olha, no exercício 3, peço para mostre, né, que é a negação de P, bi-implicação ou bi-condicional com Q e P, bi-implicação ou bi-condicional com a negação de Q são logicamente equivalentes. Esse é um caso que aí, por tabela verdade, poderia ser feito de maneira mais rápida. E aí, por que por tabela verdade? Porque nos 3 primeiros exercícios não há a obrigatoriedade de se resolver por um método. Você escolhe o método que fique mais adequado. Apenas quando for explicitado o método é que você vai resolver da maneira que é conveniente. Então, nesse caso aqui, por que a tabela verdade é interessante? P e Q e P bi-implicação com Q. Na bicondicional a gente aprende que ela é verdadeira quando apenas os resultados verdades são idênticos. Ou seja, você tem combinação VV, VF, FV e FF. No resultado da bicondicional, ela é verdadeira para a primeira e para a quarta linha e falsa nos demais casos. Ou seja, quando o resultado verdade é o mesmo, ela é verdadeira. Quando é diferente, é falso. Então, nesse caso, quando eu negar essa bi-implicação, P que implica em Q, o que eu tenho aqui é apenas a mudança do resultado verdade. Então, o que é verdadeiro é falso, o que é falso é verdadeiro. Eu vou ter essa coluna de resultados. Então, provar que ela é logicamente equivalente a esta é verificar que se o resultado verdade dessa expressão foi exatamente esse, então você provou que é verdadeiro. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu vou inserir, vamos colocar a negação, vamos colocar aqui, vamos só mudar um pouquinho, espremer um pouquinho aqui, P e Q, vamos colocar a negação de Q aqui. Então, V e V, VF, FV e FF, ok? Então, aqui eu vou trabalhar com a negação de Q. Vamos fazer aqui. Então, a negação de Q de V é F, de F é V, de V é F e de F é V. Então, para analisar agora esse resultado, vamos colocar aqui, vamos separar aqui na vertical e escrevê-lo P, bi-implicação com a negação de Q. Estaria analisando a primeira com a terceira coluna. Então, vamos lá. V e F é F, V e V é V, F e F também é V e F com V é F. E aí você observou que essas duas colunas apresentam o mesmo resultado verdade. Então isso prova para nós que essas duas representações são logicamente equivalentes. E isso finalizaria aí o exercício 3. Essa que é a verificação. Bom, no quarto exercício, aí sim, eu quero que mostre que cada uma das proposições condicionais abaixo é uma tautologia sem o uso da tabela verdade. Então, não estou oferecendo o benefício da dúvida porque eu quero verificar que elas são representativas de uma tautologia, mas sem o uso da tabela verdade. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá no exercício 4. Nós temos dois itens aí, o item A e o item B. Então, no item A, eu tenho a negação de P, que implica em Q, que implica em P. Que implica em P. Então, a negação de P que implica Q, que implica em P. Então, usando a mesma relação,
de implicação. Isso aqui tudo é uma única proposição. Eu tenho a negação, abro parênteses, da negação de P que implica que, abre e fecha aqui, ou P. Daí eu repito a negação, e aqui dentro eu uso de novo a relação. P que implica que é a negação de P ou que. Então fecho o primeiro, fecho o segundo e venho para o P. E aí eu vou aplicando de dentro para fora, para abrir a expressão. Negação, abro parênteses e aí vou aplicar Morgan. Negação da primeira, estou negando aqui, ó, mudo o sinal, conjunção vira disjunção vira conjunção, perdão. Negação da segunda, fecha ou P. Daqui eu venho negação, dupla negação corresponde a P e negação de quê? Ou P. Quando eu chego aqui, aplico Morgan mais uma vez, né? Aplico a lei de Morgan, então eu tenho lá negação de P, o E vira ou, negação da negação de quê? Ou P. Faço isso. E aí eu tenho que negação de P, ou que, ou P. E aí eu observo que você só tem disjunção na jogada, então você pode associar quaisquer uma das proposições. Então eu associo negação de P com P, então eu tenho negação de P, ou que. Eu sei que a negação de uma proposição com ela própria em disjunção corresponde a uma tautologia. Então isso daqui é uma tautologia. Então, ou uma proposição qualquer, isso no fim corresponde a uma tautologia. Então eu provei, sem usar a tabela verdade, que essa relação do item A corresponde aí a uma tautologia. É isso que era necessário fazer. Também, mais uma vez, só usei a lei de Morgan e só usei as relações de implicação, de A implicado em B, para poder resolver o exercício. E aí, é claro, usando as propriedades associativas e distributivas, você também consegue desenvolver o problema para resolver da melhor forma possível. Bom, no item B agora, vamos passar para o item B, também é necessário que a gente resolva sem o uso de uma tabela verdade. Né? Então, no item B, exercício 4, você tem P e que implica em P, que implica em Q. Sempre tem que se tomar cuidado com as relações que envolvem parênteses. Tá? O parênteses é o que manda mais. Aí depois você usa aquela prioridade. Né? Negação, e, ou, implica e implica. Então aqui, ó, como o parênteses é o que manda, você tem uma proposição aqui e uma outra aqui. Então daí você pode escrever, ó, a negação da primeira, P e Q, ou a segunda. A segunda é o P que implica Q. É isso. Aqui já dá para usar Morgan. Então eu tenho a negação de P, ou a negação de Q, ou, e aí eu venho para cá, ó, negação de P, ou Q. E aí o que você observa no processo todo é que você só tem disjunções. Você tem disjunções em todos os casos, aqui, aqui e aqui. Então a maneira como você associa agora é livre. E aí a forma como você vai associar é no sentido de obter essa tautologia. Então eu vou associar a negação de P com a negação de P. Então vai ficar a negação de P ou a negação de P. Ou negação de Q ou Q. É como se aqui eu estivesse fazendo essa separação. É isso que eu estou fazendo. A negação de P com ela própria só pode ser ela própria. Então,
Mais adiante eu venho aqui e reescrevo. Então, reescrevo como negação de P. Ou negação de Q ou Q, isso corresponde a uma tautologia. E aí, por fim, uma tautologia de junção com uma outra proposição corresponde também, nesse caso, a uma tautologia. Então, aí eu provo, nos casos do item A e do item B, que as duas relações envolvidas correspondem a tautologias e aí sem fazer uso da tabela verdade. Então, está feito o exercício. Exercício 4, os 4 primeiros envolvem dessas demonstrações. Agora, vamos para os exercícios de 5 a 7, que correspondem aí ao uso dos quantificadores existencial e universal. E fazendo usufruto das relações que envolvem a negação dessas quantificações. Tá? Bom, a primeira delas aí é a seguinte, exercício 5. Ele fala assim, olha, transcreva estas proposições para o português em que Cx é uma função proposicional, Cx, onde o domínio é x é um comediante, e em que fx, f de x, em que x é divertido. Ele dá essas duas funções proposicionais e aí ele pede para que a gente faça a tradução dessas representações. Então, no item A, a primeira delas indica o seguinte, olha, para todo x, C de x implica em f de x. Então, a ideia é que você traduza para a língua portuguesa o que está representado aqui na forma lógica. Então, eu tenho um quantificador universal e uma relação de implicação entre C e F. Então, uma forma de resposta sugerida é que todo mundo, onde X é o conjunto das pessoas envolvidas, todo mundo, ou todo comediante, como queira, todo comediante é divertido. Por que eu posso escrever essa representação dessa forma? Porque existe uma relação de implicação, uma relação de consequência e causa entre C, que é um comediante, e F, que é divertido. Então, o todo está associado à quantificação universal e o fato de que todo comediante é divertido é por conta da relação de implicação. Essa seria a tradução. No item B, nós temos o seguinte. Para todo x, aí é diferente, ó. Eu tenho C de x e F de x. Aí uma forma de escrever essa representação é que todo mundo, ou seja, a quantificação universal, é um comediante, e divertido, por conta da representação de conjunção. Todo mundo é um comediante e divertido. Que é diferente de você mencionar que todo comediante é divertido. Todo mundo é um comediante e divertido. Correto? Isso em função do que está sendo representado nesse caso. Ok? Então isso daí representa o item B. No item C, não vou apagar aqui, para a gente usar as duas relações, eu tenho o seguinte, no item C, existe x em que C de x implica em F de x. Uma maneira que também você pode usar para representar a resposta nesse caso é que o quantificador existencial indica que existe quem? Uma pessoa, tal que, se essa pessoa for comediante, então ela é divertida. E aqui eu estou usando a relação direta de implicação. Se, então, existe
uma pessoa, alguém, tal que, se for comediante, olha o se aqui, ó, associado à implicação, se for comediante, então, ou então, ela é divertida. Aqui eu já fiz usufruto da forma direta, de se, então. Ou seja, com o quantificador essencial você tem a construção dessa expressão. Isso responde uma das formas para o item C. E no item D, do exercício 5, nós temos lá o seguinte, ó, existe x em que eu tenho c de x e f de x. Uma forma de você representar essa construção, existe uma pessoa, existe algumas pessoas, ou algumas pessoas, né? Algumas pessoas, porque é um quantificador existencial, algumas pessoas ou alguns comediantes, como queiram, né? Vamos colocar assim de forma mais direta, alguns comediantes são divertidos. Por que eu posso escrever dessa forma? Porque existe uma relação conjuntiva entre comediante e ser divertido. O alguns vem de onde? Do fato de eu trabalhando com um quantificador existencial. Então, alguns comediantes são divertidos. É uma forma de você escrever e representar esse caso. E é isso, finaliza o exercício 5. Ou seja, a gente usa as relações que nós conhecemos de quantificação universal e essencial e transfere isso para a língua portuguesa. Bom, penúltimo exercício da lista aí, exercício 6. É uma verificação rápida com base nas quantificações para identificar o valor verdade de cada uma das proposições envolvidas aí no processo. Então vamos lá. O exercício 6 ele fala o seguinte, olha, determine o valor verdade de cada uma dessas proposições se o domínio, isso é importantíssimo, para todos os variáveis forem apenas os números inteiros. Então o domínio aqui, isso tem que ser especificado, conjunto dos números inteiros. E aí apenas para identificar se é verdadeiro ou falso cada uma das asserções que são feitas. Então no item A, vamos colocar lá, ele pergunta assim, olha, para todo n, é verdade que n ao quadrado é maior ou igual a zero? Se eu estou dentro do conjunto dos números inteiros, todo n para todo n ao quadrado de fato é maior ou igual a zero, se o domínio é inteiro. Por exemplo, menos 4, que é inteiro ao quadrado, 16. Qualquer base elevada a expoente par é sempre positivo, então isso aqui é verdadeiro. E é essa que era a ideia de resolução para os demais itens desse exercício. Então, no item B, existe um n em que n ao quadrado é igual a 2? Não, nesse caso não. Nesse caso não existe esse número tal de que maneira eu escreva dessa forma. Nós vimos lá na última aula, nas representações que envolvem demonstração, que não é possível que a gente consiga obter um inteiro dessa forma. Então isso aqui é falso. No item C, nós temos lá, para todo n, é verdade que n quadrado é maior ou igual a n? Nesse caso, sim. Se eu tenho, por exemplo, dois fatores negativos, menos 3 e 3, menos 3 ao quadrado 9, 9 é maior ou igual a 3. Se tem um positivo, 3 ao quadrado 9 é igual a 3. Então, para todo n dos inteiros, isso aqui também é verdade. E no item D, o questionamento é, existe um n tal que n quadrado é menor do que zero dentro dos conjuntos dos números inteiros? Isso não acontece. Então, isso aqui é falso. Então, a ideia do exercício 6 aqui é
tendo apenas cuidado com a observância do domínio, verificar se essas asserções eram verdadeiras ou falsas. Ou seja, está resolvido o exercício, e aí nós vamos para o sétimo e último exercício dessa lista, que é o contrário, o oposto do exercício 5. Né? No exercício 5 é dado as representações em formas lógicas, e aí eu quero a tradução. No 7 é o contrário. Né? Ele fala o seguinte, olha, transcreva cada uma das proposições ou expressões lógicas usando predicados, quantificadores e conectivos. Então tem relações aí que envolvem o quê? Duas qualificações, né? Pessoas que são amigas e pessoas que são perfeitas. Então você vai construir aí, né, duas funções proposicionais. Então vou chamar uma aqui, A de X, amigos, né? E P de X, perfeitos ou perfeitos, tudo faz. E aí, com base nessas representações, nós temos lá, né, os questionamentos. Então, o primeiro é: ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, qual seria uma maneira de você escrever essa relação? Perfeito é o predicado. Como ele diz que é ninguém, então está dando um caráter de universalidade. Então, uma maneira de você escrever é que para o conjunto de todas as pessoas envolvidas, não existe alguém que seja perfeito. Ou seja, para todo mundo, eu estou negando que alguém seja perfeito. Ou seja, que ninguém é perfeito. Uma maneira, né, alternativa de escrever isso, e aí por isso a gente usa as relações de equivalência com quantificação universal existencial, é dizer que existe alguém, né, não existe ninguém que seja perfeito. Que é tecnicamente a mesma coisa de escrever isso aqui. Ou seja, aqui estou negando que exista alguém que seja perfeito. Ou seja, ninguém é perfeito. Ambas as formas de expressar estariam corretas para esse caso. Isso responde o item A. Beleza? No item B, e aí essa é a ideia para todos os itens aí, questionamento aqui é: nem todos são perfeitos. Nem todos são perfeitos. Então, nesse caso aí, é diferente. Porque se ele diz que nem todos são perfeitos, então não é verdade que todo mundo nesse processo, não é verdade que todo mundo é perfeito. Ou seja, existem algumas pessoas que não são perfeitas. Então, da mesma maneira como no outro exercício, a gente pode, no item A, nós podemos usar a relação de equivalência que existe entre as proposições para provar essa asserção. Não é verdade que todos sejam perfeitos. Equivalentemente dizer que existem pessoas que não são perfeitos, ou seja, nem todos são perfeitos. Também é uma forma de escrever esse resultado. E aí está resolvido o item B. Ok? Vamos para o item C. No item C, aqui diz o seguinte: todos os seus amigos, todos, olha aqui a caráter de universalidade aparecendo. Todos os seus amigos, todos os seus amigos são perfeitos. Então, aqui existe uma relação de dependência entre o predicado amigo, o predicado perfeito, e aí a questão do quantificador universal aparece aqui. Então, uma forma de você escrever essa relação é que para todo mundo, todos os seus amigos são perfeitos. Ou seja, há uma relação aqui entre consequência e caso para esse item, em que eu posso, nesse caso, representar dessa forma: todos os seus amigos são perfeitos, envolvendo uma relação de consequência e causa pela implicação.
qualificação. Isso responderia esse item, nesse caso aí. No item D, agora, nós temos aí pelo menos um de seus amigos é perfeito. Né? Pelo menos, vamos escrever aqui, item D, pelo menos um de seus amigos é perfeito. Então, quando ele diz isso aqui, ó, pelo menos um de seus amigos é perfeito, então não está dando caráter de universalidade, mas sim de existência. Então, existe, vamos colocar aqui, né? Existem, ou existe, amigos, pelo menos um de seus amigos, que apresentam essa qualidade, de que são o quê? Perfeitos. Existem amigos que são perfeitos, ou pelo menos um de seus amigos é perfeito. É uma forma de você escrever essa relação. E aí, por que eu não vou usar quantificador universal? Por conta dessa construção de pelo menos, ou seja, não é um caráter universal, mas sim de existência da qualificação desse predicado com esse predicado. Por isso, aqui a representação com a conjunção. E no item E, né, para finalizar, ele diz aqui, ó, todos são seus amigos e são perfeitos. Ou seja, é basicamente a mesma coisa do item anterior, mas com uma diferença que é justamente aqui no início da construção dessa frase. Todos os seus amigos, todos são meus amigos, né? Seus amigos, perdão, são seus amigos e são perfeitos. Então, nesse caso, e aí envolve a mesma forma de representação do anterior, eu vou escrever todos os seus amigos, eles possuem qualidade de que eles são o quê? Perfeitos. Ou seja, a diferença em relação ao item anterior é porque lá existe pelo menos um de seus amigos que são perfeitos. Que todos são seus amigos e são perfeitos. São todos, são seus amigos e que possuem a qualidade que também é perfeito. E com isso a gente finaliza aí a lista 1, né, da construção de equivalências, com essa representação que envolve aí a tradução, a transferência de uma proposição escrita em língua portuguesa utilizando os conectores lógicos e os quantificadores universal e existencial. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.